Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui segunda-feira, 24 de agosto, 8h08, você e eu e você, juntos para valer, você e eu, aqui no na live Arremate Legal, no Instagram ao vivo, ou você que está no YouTube, ou também no Spotify, a qualquer dia, a qualquer horário, em qualquer momento, também para entender, compreender, ter mais imersão na área de leilões de imóveis, né? Então, quero dizer aqui para vocês um bom dia, boa semana, Grazi. Bom dia, obrigado por estar aqui sempre. Ó, cafezinho para você também. Obrigado aí. E ó, ótima semana. Bom dia, tudo bem? Ó, Direito de São Bernardo chegando aí na área. E ó, eu quero começar a semana com um tema que eu acho muito interessante sobre o prisma da advocacia, tá? Como vocês sabem, por anos eu advoguei e aí acabei me tornando leiloeiro público, mas a preocupação que eu sei que você tem é, caraca, preciso ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro? Mas, pô, ele tá lá todo dia fazendo live, gerando conteúdo, tem lá o canal Arremate Legal, a comunidade Arremate Legal, tudo, ele traz conhecimento, mas como que eu vou ganhar dinheiro com leilões de imóveis? Ó, vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você tem leilão de imóvel, e quando eu falo sobre leilão de imóvel, todo o conteúdo que eu gero, ele traz para você uma gama de atuações que você, advogada, você, advogado, terá. Hum, mas como assim? Peraí, então, é, eu nunca atuei com leilões. Você, às vezes eu recebo esse tipo de questionamento. Pô, Jorge, eu nunca atuei com leilões e você só fala sobre leilões. E eu não sei como ganhar dinheiro com isso. Eu falo o seguinte, olha, é claro que você tem um caminho para fazer e prestar assessoria em negócios imobiliários de leilão para os seus clientes. Quer dizer, você consegue sim promover a sua advocacia para assessorar. Não é só advogar, é assessorar, é mais amplo. Assessorar arrematantes interessados em arrematar. Beleza. Mas esse é um dos vieses possíveis que você tem de geração de valor, honorários, com base no conhecimento que eu transmito para você. Opa, então peraí. Não, calma aí. Não é, eu não estou aqui só para ensinar você ou trazer insights para você atuar para arrematantes. Claro que eu, pela minha experiência, e isso mudou minha vida, eu percebi o valor agregado na atuação para arrematantes. Então, os honorários, o tempo de trabalho, mais honorários em menos tempo. Então, atuar para arrematantes é interessante, lucrativo? Sim. Você é advogado, vai trabalhar menos e ter mais honorários, porque o valor agregado é interessante. Mas eu sei também que não é fácil prestar assessoria. Primeiro, que não é fácil, olha só, vamos lá. E aqui é a realidade. Não é fácil sobre o primeiro ponto, encontrar cliente. A gente sabe o quanto é difícil encontrar cliente para determinados segmentos até mais específicos. Então, a prospecção que você faz para ter clientes em leilões não é fácil. Até porque a gente tem que, nessa área, a gente tem uma mudança de pensamento que os clientes veem o advogado como custo. Então, a tendência é sempre buscar o menor custo possível. Por quê? Porque geralmente o advogado, a advogada atua para resolver problemas. E quando atua para resolver problemas,
você tem inúmeros, centenas, dezenas, milhares de advogados com a mesma competência. Então, o cliente muitas vezes vai buscar custo na advocacia tradicional. Daí porque você precisa modelar o teu trabalho, ou melhor, o seu serviço que você oferece, gerando valor para falar o seguinte: não, espera aí, aqui, como advogado, como advogada, você não está atuando como no mercado tradicional da advocacia. Não, você está prestando uma assessoria. Então você vai com isso agregar valor e isso vai fazer com que você tenha a percepção de valor pelo seu cliente, você vai ter honorários relevantes e atuando em menos tempo. Mas essa é talvez uma das, talvez a principal, mas uma das vertentes que eu quero trazer aqui para você. Ora, quando eu falo para você sobre o leilão em si, sobre questões processuais, sobre a dinâmica do leilão, sobre as oportunidades, é claro que eu estou trazendo um viés daquela pessoa que quer atuar como assessora, assessor de arrematantes. Sim, então você tem essa perspectiva, ou você mesmo está querendo arrematar. Só que olha só, você é advogada, você é advogado. Me fala aí, ó, quem de vocês aqui na live, bom dia João, bom dia Vic Domingues, bom dia Marcelo, bom dia Wagner, Wender Luciana, Dessa Daniele, bom dia a todos vocês, todas vocês. Quem de vocês aqui já atua para arrematantes? Quem de vocês aqui ainda não teve nenhum cliente arrematante? Eu acho que essa perspectiva é interessante, por quê? Porque você vai falar assim: ah, ele só fala para advocacia, para arrematante, então nem vou mais assistir ele. Não, peraí, você está jogando fora conteúdo. Porque olha só que importante aqui. Se você sabe, se você conhece, se você estuda, se você vai atrás de conhecimento para atuar para arrematantes numa assessoria, você automaticamente agregou valor para outras frentes. Como assim? Para atuar com outros perfis de clientes. Como assim? Ó, primeira vantagem, não é vantagem, não, a palavra não é vantagem. Primeira, primeira variável que você tem aqui para, com o conhecimento que eu gero, atuar na advocacia. Ó, a Grazi trouxe aqui. Eu já tive 2 clientes que já arremataram sozinhos e me procuraram para fazer a emissão na posse. É muito comum isso, Grazi. Aliás, o cliente ideal é aquele que vem antes da arrematação para você analisar a oportunidade. Mas na prática, os clientes vão atrás do advogado ou da advogada depois da arrematação. Isso é muito comum. Bom dia, Valéria também está por aqui. Quem mais respondeu aqui? Aqui o Wendler, Luciana. Atuo com alguns investidores. Legal. E professor Jairo Júnior, direto. Você está em Brasília, meu amigo? E aí, tudo tranquilo? Como que está por aí? Quando eu vier para São Paulo, dá um toque aí, vamos nos encontrar. Oportunidades incríveis. Parabéns, meu amigo, pelas suas conquistas aí. A Lívia também chegou por aqui, bom dia. Então, olha só, quando você tem assessoria para arrematantes, você se qualifica para isso? É claro que é um mercado a ser explorado, sim. Você tem fôlego para explorar esse mercado. Eu confesso a vocês que o que eu vejo na prática é falta de assessoria especializada. As pessoas arrematam sem assessoria? Sim. Grande parte, sim. Existe uma falsa ideia de que não precisa de advogado, não precisa de advogada que saiba prestar assessoria em leilões de imóveis antes da arrematação. Isso é verdade, porque vendem por aí, tá? Mas a realidade é que é muito, muito, muito importante ter assessoria jurídica. Mas olha só, então
Primeiro e principal caminho aqui é assessoria para arrematantes. Sim, mas olha, você no teu escritório tem outras demandas. E eu nunca vou falar para você, nunca, nunca mesmo. Ó, larga tudo que você faz e começa a prestar assessoria para arrematante. Não. O que eu sempre trabalho aqui é você talvez não tenha ainda iniciado com leilões no teu escritório. Então você está lá no teu escritório, você tem um leque de atuação. Não importa previdenciário trabalhista, família, sucessões, cíveis, direito imobiliário, não importa. Mas você pode sim abrir um lequezinho, abrir uma abinha no teu escritório para atuar com leilões de imóveis. Bom dia, Marques, Talder, o cara da tokenização. Meu, Mark manja muito de direito imobiliário. Aliás, Mark, falta a gente agendar para você gravar lá no Adinocast, hein? Por favor, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, é claro que você vai abrir essa fatia no teu escritório sobre leilões, mas, peraí, você não advoga para exequente? Me fala aí. Me fala se você advoga para exequente. Às vezes o exequente é você mesmo, você mesma. Por quê? Sucumbência. Você está atrás da tua sucumbência. Você está atrás do crédito do seu cliente. Não importa quem seja. O que nós temos que pensar é o seguinte: todo conhecimento gera valor agregado, e aqui eu também gero conhecimento, valor agregado para você advogar para o exequente. Sim, claro, claro. Se você sabe, olha só, presta atenção. Se você, do ponto de vista da assessoria para arrematante, sabe o que, que tem que estar certo no processo para você falar para o teu cliente, arremata aí, tá tudo tranquilo aqui? Você, como advogado, advogada da exequente, da parte exequente, também vai ter o quê? Ter a busca de melhor advogar para o seu cliente exequente. Não é uma lógica? É uma lógica. Por quê? Porque você sabe o que precisa fazer em todas as fases do processo, né? Por isso que eu vou lançar até um curso específico sobre isso, a penhora do imóvel perfeita, tá? Aliás, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Eu tinha até agendado a data de um webinar, eu tive algumas questões pessoais que eu tive que é, fazer uma alteração aqui, mas em breve eu vou trazer a nova data para que vocês possam participar, tá? Mas olha só, então, advogar não, prestar assessoria para arrematantes e na tua atuação para os exequentes, que também é você, atuação para os exequentes, que também é você. Mas será que é só isso? Não, não. Ó, a Wender Luciana falou: parabéns executados. Parabéns para os executados. Parabéns no sentido de, pô, se a advogada, o advogado do exequente souber mesmo advogar nessa parte de cumprimento de sentença, de execução, você tá lascado, meu, né? Aliás, ó, isso é uma falha gigante. A faculdade não te ensinou a atuar na execução. Pô, mas a execução é onde está o dinheiro. Mas a faculdade não te preparou para essa atuação. Não, não. E a maioria dos cursos aí, a pós-graduação, tal, grande parte delas também não te ensina. Porque fica só na teoria, isso, aquilo. Não, tem que ser prático, tem que ser efetivo. Tá, então, olha só, comigo você tem condições de ter conhecimento para assessoria em arrematações, sim, e também para advogar para exequentes, cumprimento de sentença, execução, maravilha. Ó, nesse ponto, todo dia, juro para vocês, todo dia eu analiso processos e vejo falhas de advogados, advogadas na parte da execução, nos pedidos que
são feitos para o exequente, na forma com que a execução tramita, tá? Terceira vertente aqui, que você agrega valor com esse conhecimento. E olha só, quando eu falo agrega valor para esse conhecimento, eu estou falando dos teus honorários. Estou falando dos teus honorários. Então, como assessor de arrematantes, assessora de arrematantes, você tem honorários que geralmente são na fase pós-arremate, mas que também você presta assessoria antes. Mas a maioria está no pós-arremate. Concordo. Você, como advogada, advogado do exequente, vai otimizar o recebimento dos honorários, tanto sucumbenciais como contratuais, porque você vai buscar mais efetivamente a recuperação do crédito do teu cliente e dos teus honorários. Aí você tem um outro fator, um outro, talvez, perfil da sua atuação. Tá? Aliás, olha só, quando eu era estagiário, historinha aqui. Quando eu era estagiário, meu primeiro estágio foi no escritório de assistência judiciária da faculdade, o EAJ, né? Então eu trabalhava com população carente e tal, na maioria das vezes questões voltadas à família, direito das famílias, tá? Aí, no final do terceiro ano, no final, surgiu a oportunidade para eu fazer uma entrevista num escritório. Um escritório de um advogado só, lá na região da Paulista, na rua Luiz Coelho. E aí eu olhei, eu fui lá fazer a entrevista, tudo tal, fui aprovado, isso, aquilo, tal. Ele trabalhava para a maioria dos clientes, ele tinha poucos clientes, tá? Por exemplo, ele tinha um que era um estacionamento, só o estacionamento acho que tinha umas 300 ações em que era executado. Então, peraí, olha uma outra vertente aqui. Quando você sabe o que tem que ser certo, você sabe como também impugnar o que está errado. Não é? Não é? Ó, vou dar um exemplo que eu analisei ontem. Ontem foi domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Vocês já ouviram essa, né? É. Eu analisei um caso ontem, fiz até o protocolo, tal. E qual era a questão? A questão era o seguinte: teve falha na intimação da penhora. Eu, leiloeiro público, que tô buscando o quê? Eu tô buscando. Se não vender, eu não ganho nada. Peraí, então, se não vender, eu não ganho nada? Eu preciso fazer vender. Eu preciso fazer vender validamente para não ter que devolver meu dinheiro depois. Então, peraí. Eu preciso tomar, e eu entendo que eu, leiloeiro público, tenho, na minha atuação como auxiliar da justiça, uma obrigação de apontar eventuais falhas. Apontar eventuais falhas. Então, eu apontei, falei: ei, juiz, olha isso aqui. Para quê? Para que ele justamente analise se houve ou não alguma falha na validade da intimação. É relevante isso? Absurdamente. Por quê? Porque o arrematante sem assessoria até vai arrematar. Só que o risco de uma anulação da arrematação é grande. Então, olha só, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que não seja a nulidade de algibeira, né, aquela nulidade de bolso. Aliás, eu tô lendo Vidas Secas. Eu li Vidas Secas putz, quando eu tava lá no ensino médio e tal, e pô, peguei o livro para ler novamente, né? E ontem até eu tava lendo e ele falou assim, justamente um trecho, né, são Vidas Secas, é bem interessante a história e retrata o interior, né, do Nordeste e tal. E aí ele falou assim: "Ah, guardou na algibeira", né? No bolso, né? Tal. Então, não sendo nulidade de algibeira que o executado deixa lá para alegar quando for oportuno, né? Mas o executado, ele pode vir nos autos sim e falar assim: "Pô, peraí, ó, olha aquela falha lá". E aí pode realmente ter uma nulidade sendo evidenciada.
né? Então, quando você advoga para o executado, você muitas vezes não tem uma tese material para aplacar a obrigação de pagar. Por quê? Porque você não tem o pagamento. Ou então não tem uma prescrição, ou não tem alguma tese material para atacar a obrigação de pagar. Às vezes pode ser que tenha realmente uma impugnação de cálculo, alguma outra coisa. Mas processualmente, você pode ter mecanismos para o quê? Atravancar aquela execução para que ela seja realizada de forma adequada, né? Para que ela seja realizada. E aqui, olha só, Valéria não esquece. A Valéria trouxe um caso aqui que eu falei, meu, esse caso, Valéria, ainda não saiu decisão. Não saiu decisão. Eu vejo quase todo dia esse caso, tá? Que eu apresentei. Quando que eu vou falar desse caso de nulidade de 2009, de um processo de 2005 que você percebeu este ano? 2026! Ó, eu tô preparando para falar nele na webinar sobre a penhora do imóvel perfeita, tá, Valéria? Eu tô preparando ele, até porque eu quero até ter o deslinde, porque, claro, muito provavelmente a juíza do caso vai abrir o contraditório, tá? Para o condomínio, é uma execução condominial. Execução condominial de 2005. Claro, na época nem era execução, porque não era título executivo, né? Era uma ação de rito sumário, um processo de conhecimento, tal, né? Tá no cumprimento de sentença, tá? É, e aí, com isso, eu vou trazer para vocês com detalhes esse caso aqui na webinar. Mas olha só, percebeu como para o executado, e esse é um caso que o executado, se ele, se o advogado é que o executado não tem advogado. Mas se ele tivesse advogado, o advogado olha e fala: "Eita, nós". Meu, pensa, uma execução de 600 mil. Se você advoga pro executado, você pode até, só pensando na sucumbência, 10%. Aí você pode falar assim: não, mas espera aí, eu vou ter o contratual também, eu vou convencionar com o meu cliente o quê? Convenciona para ele o seguinte: ó, 20% do que eu evitar que você seja responsável, você me paga, pode ser? Ah, de êxito, claro, paga, pode ser outras formas de contratação. Mas perceba que nessa, a gente está falando de, nesse caso, mais de 180 mil reais de honorários num caso. A Valéria está perguntando sobre as aulas de quinta tarde. Valéria, as aulas de quinta tarde, 16 horas, quinta-feira. Eu nomeei de muito mais que o edital de leilão. E ó, são aulas interessantíssimas. E eu faço ao vivo, convido todo mundo que está na comunidade Arremate Legal para ter, é mais ou menos uma hora, a última vez foi 1h20 de aula, tá? E aula mesmo, aula com conteúdo, meu, forte, tá? Não sei se alguém tá aqui na live que já assistiu a aula. Você já assistiu, Valéria? Alguém aqui? E toda semana eu coloco um tema diferente para ser explicado por mim, tá? Agora, essas aulas, olha só que interessante, essas aulas, para quem vê ao vivo, elas são na faixa. Por quê? Vocês são meus convidados para gravação. Porque lá eu tô gravando para depois colocar e eu tô formando. Vê se a ideia é boa. Eu tô formando um conteúdo para vocês acessarem numa não é clube. Não, não é clube. Eu não tenho um nome ainda. Bom dia, Marina. Seja bem-vinda. Bom dia, está por aqui. É, não é um clube, mas eu quero gerar um conteúdo para vocês mensalmente acessarem, tá? Então, isso vai ser colocado em prática em muito breve. Mas toda quinta-feira tem aula
para você 16 horas. 16 horas por quê? Porque a gente está trabalhando. Eu estou trabalhando dando aula, mas o que eu estou gerando de conhecimento é aplicável imediatamente, tá? Então, se alguém tiver aí que já participou dessas aulas, tal, me fala, porque é interessante. Até eu quero saber o feedback de vocês. Até vou fazer depois alguma enquete lá. A Wender Luciana fala, sempre que posso assisto. Obrigado. E tá gostando? Espero que sim, tá? Então, já marca aí na tua agenda. Quinta-feira é uma reunião, que é uma aula. 16 horas, com possibilidade de interação. Se você quiser perguntar no meio da aula, não importa, tá? Então, olha que interessante aqui. Todo o conteúdo que eu gero para você é viabilizador de ganhar dinheiro. Sim. Então, ó, assessoria para arrematante. Ah, obrigado, Valéria, obrigado. Assessoria para arrematante. Você advoga para exequente. Sim, você advoga para exequente. Então, tudo que eu falo aqui te ajuda. Por quê? Se tá tudo certo, arremata. Se você faz tudo certo, se você sabe como faz tudo certo, vai ter arrematação. E você advoga também para executado. Eu sei. Você não tem aí cliente executado e exequente? Tem, não tem? Claro que tem. Isso daí, ó, não, eu só defendo o exequente. Às vezes acontece, né? Mas você também vai ter, em algum momento na sua advocacia, a defesa do executado. E quando eu estagiava, olha só, meu, o escritório fazia exequendo, mas o volume era tipo 90% defesa de executado. E eu ficava lá e eu tive uma sorte muito grande nesse estágio. Aliás, todos os estágios que eu passei, eu tive uma sorte muito grande que assim, faz aí. Então, no terceiro ano, eu estava caçando nulidades em execução, né? Obrigado, ó, temas relevantes e atuais, esse é o objetivo, tá? Então, nós temos realmente que o conhecimento, ele vai te gerar valor agregado em várias frentes. Claro que aqui também você pode explorar outras áreas do direito, porque, ó, quando eu falo em algumas temáticas, claro que algumas temáticas que eu trago, é verdade, Mark. Ó, o Mark tá falando, ó, como o estágio direciona. Verdade. E, ó, até ele direcionou, mas eu não me liguei na hora. Porque depois, quando eu comecei a advogar e eu fui para a carreira solo, né? Eu tive realmente uma área de consumidor, mas claro, você tem que trabalhar na execução, ou cumprimento de sentença, não tem jeito, né? E assim, e eu acredito muito, Mark, que quando eu contrato estagiários, é fazer, é realizar. Não é, claro, tem serviços burocráticos, tem que ir no correio, tem que ir no correio. Tem que fazer coisa, tem que ir fazer algumas coisas que são burocráticas. Claro, mas tem que ser mão na roda aqui comigo, meu. Primeiro que quem entra aqui já acessa meu curso, eu dou o curso de graça para a pessoa. Ela acessa meu curso, meus cursos têm acesso e tal. Então, quer dizer, conhecimento. E aí, na prática, vem aprender comigo. E eu acho que com você também, né, Mark? Eu acho que isso que é importante, você, né? E eu tenho certeza que o teu perfil e outros que estão aqui têm esse perfil de ensinar a fazer. Porque o estagiário, ele não vai ser só aquela pessoa. Aliás, o estagiário aqui nem pega café para mim. Eu levanto e faço o meu café, né? Que hoje eu consegui terminar ele, mas já estava ficando frio, né? Mas você acaba tendo a formação, né? Aliás, ó, eu até brinco, eu falo assim, pô, meu, você devia pagar para ser meu estagiário. Pagar, né? Por quê? Porque é tão relevante. E olha só, é por isso que eu falo para vocês o seguinte, o conhecimento, é, ele tem que ser entendido e aplicado onde você vê a necessidade, tá?
Então, o que eu trago aqui para vocês, com base na minha experiência, vai te auxiliar na assessoria para arrematantes, vai te auxiliar na advocacia para exequentes, na advocacia para executados. Sim. E também te traz estratégias para você atuar na consultoria, para você atuar com outros valores agregados nas dinâmicas. Por exemplo, nesse curso, por exemplo, da penhora perfeita, é importante você ter questões extrajudiciais que vão te auxiliar na execução e que dependem do cliente. Então você vai reorganizar a dinâmica do teu cliente. Sim, então, consultoria. Quer dizer, então, são vários flancos. E ó, tudo que você aprende, eu aprendi isso na prática. Tudo que você aprende tem valor. Tem valor e vai ser aplicado de uma forma ou de outra na sua advocacia, tá? Ó, eu sou doutor em direito na área de consumidor, processo do consumidor. Tá aqui minha tese de doutorado, ó. Minha tese de doutorado tá aqui, ó. É esse vermelhinho aqui, tá? Eu dei aula por muitos anos de direito civil. Todos os anos. Todos os anos. Teoria geral, obrigações, contratos, direitos reais ou direitos das coisas, famílias e sucessões, tá? Não sei se vocês viram, na sexta-feira eu coloquei, quem tá na comunidade Arremate Legal viu, então por isso que entra. Uma análise, uma matrícula gerou análise. Olha, eu acho que tinham naquela matrícula de imóvel, para eu entender se todas as intimações foram válidas, tal, porque era é uma extinção de condomínio que eu apresentei edital, um apartamentinho interessante. Eu tive que analisar, acho que 6 falecimentos e as consequências desses falecimentos com relação a quem eram os herdeiros, para chegar em 3 pessoas, cada uma com 1/3. Sendo que uma delas tem 1/3, só que ela tem regularizado em nome dela, acho que 12%, e 20 e tantos por cento ainda não foram regularizados. Os outros 2 está tudo regularizado na matrícula, tá? Então, quer dizer, perceba como é importante você aplicar o conhecimento. Claro que eu estou aplicando para ver se está tudo certo para fazer o leilão. Só que quando você advoga para o arrematante, você está vendo isso com o olhar da validade do leilão para arrematação. Quando você está pelo exequente, você está olhando a validade disso para continuar a seguir o processo ou eventualmente fazer alguma correção. Quando você está olhando para o executado, você está olhando aquilo para ver se tem alguma nulidade a ser alegada para ser suprida. Perceberam? Tá? Então, essa visão e eu só falei de direito das sucessões aqui. É um caso de direito das sucessões que você precisa olhar do ponto de vista prático. Ó, eu tenho um amigo meu que vocês devem conhecer, professor Durval Salge Júnior. Tá? O Durva, eu chamo ele de Durva. O Durva é uma pessoa incrível, incrível mesmo. Um amigo já de longa data, professor. Eu conheci ele no Legale, dando aula na pós, dividi muitas turmas de pós com ele e tal. E ele tem uma frase que eu repito sempre. Cada artigo é um negócio para advocacia. Cada artigo é um negócio para advocacia. Então, se você conhece, por exemplo, regularização de imóveis. Quando eu falo em regularização de imóveis do imóvel arrematado, você consegue pegar essa temática para regularização de imóveis sem ser necessariamente de uma arrematação. Por quê? Porque os caminhos de regularização do imóvel para arrematação não vão ser diferentes dos caminhos para outras regularizações que não foram objetivo de, ou que não foram originadas numa arrematação. Oi, Edmilson, bom dia. Ó, aluno da Unibanco. Nossa, faz tempo, hein, meu amigo?
Ô, que bom que você tá por aqui. Já entra na comunidade Arremate Legal. Você já tá? Entra na comunidade Arremate Legal, que é interessantíssimo, porque eu gero valor agregado, conhecimento, tal. Então, perceberam como o conteúdo que eu gero para vocês, ele tem essa viés justamente de, pô, eu posso atuar em vários campos. Eu não estou falando só apenas para quem advoga ou quem assessora arrematantes. Claro que esse é um ramo que eu entendo que você precisa desenvolver na tua advocacia. Ah, mas eu não faço, eu tenho medo de entrar nisso porque eu não conheço. Eu também não conhecia. E eu comecei numa época que não tinha eu para explicar para você. Não tinha alguém que nem eu explicando pela internet, pelo. Não tinha. Então vocês têm essa viabilidade de aprender com conteúdos e aplicar. É claro, tem curso, tem. Claro, tem outros conteúdos, óbvio. Mas se você não percebe que tem dinheiro na mesa, como dizem aí. Né? Eu estava vindo para São Paulo hoje vendo um podcast do G4. Tava vendo um podcast do G4, do Alfredo, né? Ele falou assim, ó, tem muito dinheiro na mesa. E tem muito dinheiro na mesa. E você está buscando esse dinheiro. Então, o conhecimento aplicado te gera valor. E o valor te gera remuneração. E aqui o que eu trago para vocês é conhecimento que vocês internalizam e geram valor, tá? Ó, Sueli, bom dia. Ingrid, bom dia. Ó, Flávia, bom dia também. Quem chegou por aqui agora? Ah, pô, cheguei no final da live, tá acabando. Tá acabando, mas sabe o que você faz? Entra na comunidade Arremate Legal, porque lá eu coloco o link da gravação que é feita, porque eu estou fazendo ao vivo aqui, com interação, e vai para o quê? Para o Spotify e para o YouTube. Sim, canal Arremate Legal no Spotify e no YouTube. Então, entra, primeiro me segue, se você não me segue, me segue. Se você não está na comunidade, entra na comunidade e depois vai lá para o YouTube ou para o Spotify e digita Arremate Legal. E já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as comunicações e já assista esse daqui eu acho que é o episódio 36. 36, que eu tô gerando conhecimento para você, tá? Então, vem, quintas-feiras tem aula 16 horas. Quintas-feiras, aula 16 horas e muito conteúdo todo dia, 8 horas e 8 minutos da manhã. 8 horas e 8 minutos da manhã aqui no Instagram, ao vivo, @alexandres.prof, ou então, depois, em qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar, você vai ter realmente no canal Arremate Legal, no Spotify ou no YouTube também esses episódios, tá certo? Então, vem, me segue, conteúdo tem de monte. E eu quero passar para você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa eu fechar a live aqui, a gravação. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora aqui. Dá abraço. Até mais. Tchau, tchau.